São Tomás de Aquino, este doutor da Igreja Católica, um grande santo de muitos ensinamentos. Ele, como sempre, deixou uma herança espiritual muito vasta e quero partilhar com você uma pequena frase que diz assim: o Espírito Santo torna o homem sábio. Eu quero, Senhor, ser uma mulher sábia. E você? Vamos pedir esta graça a Deus. Queremos viver isto no nosso estudo bíblico, que está em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14 a 26. Está começando a Bíblia no meu dia a dia. Meu querido, minha querida, que importância você dar à palavra de Deus. Esta palavra que cura, que salva, que liberta. Eu creio que tudo nós encontramos na palavra de Deus. Uma resposta para tudo. E esta palavra, ela quer todos os dias nos dar esta resposta. E a resposta é Jesus. Vamos rezar? Pedindo a graça, a força do Espírito Santo sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, Tu és o Consolador. Tu revelas os mistérios de Deus. Revela, Espírito Santo, o maior mistério de Deus, que é Jesus. Sim, Espírito Santo, queremos conhecer Jesus, queremos tocar em Jesus, queremos ser curados por Jesus através da Sua palavra. Amém. Vamos ler juntos? Você já encontrou aí na sua Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14. Vamos ler. Recorda estas coisas, conjurando diante de Deus que se evitem contendas de palavras. Estas não têm nenhuma utilidade, servindo apenas para a perdição dos que as ouvem. Aqui está uma ordem. Recorda estas coisas. Vamos então sublinhar, versículo 14, conjurando-te diante de Deus que se evitem contendas de palavras. Versículo 15. Esforça-te por te apresentares a Deus como homem provado, como operário que não tem de que se envergonhar e que comunica a palavra da verdade com exatidão. Outra ordem. Olha, vamos então sublinhar aqui. Versículo 15. Esforça-te por te apresentares a Deus como homem provado, como operário que não tem que se envergonhar e que comunica a palavra da verdade. Ou seja, precisamos cada vez mais ser possuídos pela palavra de Deus. Evita as conversas fúteis e mundanas, pois os que a elas se entregam progredirão cada vez mais na impiedade. Outra ordem, olha, já a terceira ordem seguidas aqui deste versículo que estamos lendo. Versículo 14, versículo 15 e agora versículo 16. Evita as conversas fúteis. Senhor, me dá graça que saia da minha boca somente palavras santas. E suas palavras se alastrarão como gangrena. Himeneu e Fileto são desse número. Desviaram-se da verdade, afirmando que a ressurreição já se realizou e assim arruinaram a fé de alguns. No entanto, o sólido fundamento posto por Deus continua firme, marcado por estas sentenças. O Senhor conhece os que são dele e afasta-se da iniquidade todo aquele que invoca o nome do Senhor. Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro, uns para o uso nobre, outros para o uso vulgar. Interessante esse versículo 20. Para que era usado
os vasos naquela época, Padre Carlos? Padre Carlos vai nos ajudar. Olá, Neidinha. Que alegria participar com você desta evangelização, dessa meditação em torno da Palavra de Deus e falar para esse povo tão querido, tão amado, que nos assiste e nos acompanha aqui pela TV Canção Nova. Continuamos então a falar para o povo de Deus, meditar a Palavra de Deus aqui especificamente na segunda carta de Paulo a Timóteo. E hoje nós aqui nesse capítulo 2 da segunda carta de Paulo, a gente se pergunta por que esta comparação que o autor faz do cristão ou da gente como esses vasos de prata, vasos de ouro. O que quer dizer, na verdade, esta comparação? Se a gente olha lá no capítulo 2, a partir do versículo 20, a palavra diz assim: Numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, há também vasos de madeira e de barro, uns para uso nobre, outros para uso vulgar. Continua a palavra: Quem estiver puro dessas faltas será um vaso nobre, santificado, útil ao Senhor e apropriado para toda boa obra. Foge, portanto, das paixões da juventude, busca a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. É simplesmente a palavra de Deus que quer nos dizer isso. Nós somos vasos sagrados. Nós somos recipientes santificados. Não obstante a argila, como somos feitos, diz Paulo numa de suas cartas, somos vasos de argila, contendo em nós um tesouro inesgotável, mas um vaso sagrado, um vaso santificado, onde o próprio Deus habita. É como diz Paulo na carta aos Coríntios, somos templos do Espírito Santo. O Espírito Santo habita na gente. Então, portanto, diante disso, não há dúvida, somos vasos nobres, vasos de ouro, porque o que levamos em nós é o próprio Deus. Muito obrigada, Padre Carlos. Agora eu entendi direitinho. Vamos então dar sequência à nossa leitura. Versículo 21, acompanha comigo. Quem estiver puro dessas faltas será um vaso nobre, santificado, útil ao Senhor e apropriado para toda boa obra. Foge das paixões da juventude, busca a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o Senhor de coração puro. Olha, aqui está claro, uma ordem. Foge das paixões da juventude. Você encontrou aí na sua Bíblia? Versículo 22. Busca a justiça, a fé, o amor, a paz com aqueles que invocam o nome do Senhor de coração puro. Evita as discussões tolas e descabidas, sabendo que geram rixas. Outra ordem muito clara: evita as discussões tolas e descabidas, sabendo que geram rixas. Senhor, dai-nos a graça de termos as nossas conversas purificadas. Ora, não convém que o servo do Senhor viva discutindo, mas que seja manso para com todos, pronto para ensinar, paciente. Com brandura, ele deve instruir os opositores, pois talvez Deus lhe conceda que se convertam, reconheçam a verdade e voltem à sensatez, livrando-se do laço do diabo que apanhou e sujeitou à sua vontade. Quantas ordens nós encontramos na palavra de Deus. Estas ordens, elas não apenas são ordens que simplesmente diz faça isso, faça aquilo. Não. São palavras de vida, são palavras eternas, são palavras que nos salvam. E aqui nós precisamos ter esse coração dócil, como no versículo 15, 14, 15, 16, me chamou muito a atenção, porque aqui está nos orientando, principalmente no versículo 16, diz assim, olha, evita as conversas fúteis e mundanas. Hoje, como têm sido as minhas conversas? O que você tem conversado? Quais são as palavras que você tem pronunciado? Como que são as suas conversas? Na sua casa, no seu trabalho, na sociedade, no meio em que você vive?
como você hoje se porta. E eu também digo para mim, Neidinha, o que você tem conversado? Suas conversas têm sido fúteis, mundanas ou têm sido conversas cheias de sabedoria, cheias de perdão, de reconciliação, de amor, de doçura? Nós somos tão duros uns com os outros quando falamos. Às vezes nós nos aborrecemos e esquecemos que somos irmãos, que precisamos viver cada vez mais esta dinâmica de viver o Evangelho. Vamos pedir, Jesus, nos ensina, purifica, toca, Jesus, os nossos lábios. Peça ao Senhor, peça a Jesus para que Ele purifique a sua boca, purifique todo o seu ser e que saia das nossas bocas palavras santas. Que maravilha é esta palavra. Olha, é muito rica. Se fôssemos ficar aqui o dia inteiro, seria maravilhoso. Eu vou já começar a escrever as ordens e você também aí continue escrevendo. Te vejo no próximo A Bíblia no Meu Dia a Dia. CançãoNovaPlay.com. Assine já!